para a nossa vida, que vai, eu tenho certeza, nos abençoar muito nessa manhã. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Aleluia. Isaías, ele declara: a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Amém, queridos? Toda palavra de Deus enviada a nós, como povo de Deus, ela tem um propósito. E eu creio que nessa manhã a palavra de Deus tem propósitos para a nossa vida, de nos abençoar, de nos exortar, de nos ensinar, fazer com que nós venhamos aprender e caminhar na presença dEle, recebendo, claro, o seu favor sobre nós, sobre a nossa casa. João capítulo 15 diz assim, todos acharam? Amém. Amém. João capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o jardineiro. Todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. E neste momento, por causa da palavra que lhes falei, vocês estão limpos. Permaneçam unidos a mim, como eu estarei com vocês. Como eu estarei com vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a parte da videira, vocês também não podem dar fruto a parte de mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece unido a mim e eu com ele, dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Amém? Até aí, em nome do Senhor. Pai, fale conosco. Ministre no nosso coração, que possamos verdadeiramente crescer na graça, no conhecimento, e que o teu nome seja exaltado, Senhor, através também do nosso crescimento, que a tua palavra vai e produz o resultado para o qual está sendo enviado. Amém, queridos? Nós temos um texto onde o Senhor está, mais uma vez, ministrando, instruindo os seus discípulos, ensinando os seus discípulos e, é claro, a multidão que sempre acompanha o Senhor. E esse ensinamento, amados, do Senhor para o seu povo, ele tem algo muito especial e específico para nós aqui, que é fazer com que eu e você compreendamos que nós precisamos de Deus. Amém? Nós precisamos de Deus. E acredite, Deus, sem nós, continua sendo Deus. Já o inverso, a história se complica. Porque eu e você sem Deus, não somos nada. Amém? E todo ser humano, todos nós, temos que ter essa compreensão. Queridos, que nós precisamos de Deus. Essa semana eu estive falando sobre isso. Que nós precisamos compreender que nós precisamos de Deus. No nosso dia a dia, nós precisamos de Deus. A minha vida, a tua vida, ela não faz sentido sem a presença de Deus. Amém? Isso 24 horas do nosso dia. Por mais que você e eu possamos no nosso dia a dia, por muitas vezes, pensar que nós estamos percorrendo caminhos da nossa vida onde Deus parece que está ausente, e ausente não porque parece que Ele sumiu, não, mas porque nós deixamos, parece que a nossa mente se afasta de Deus, parece que Deus não está presente, porque nós deixamos às vezes Deus de lado, mas a realidade é que o Senhor em todo o tempo está conosco. Amém, queridos? E essa tem que ser também a nossa compreensão, que por mais que nós estejamos fazendo, acontecendo no nosso dia a dia, percorrendo as nossas atividades, em tudo Deus está presente. Aleluia? Em tudo Deus está presente. E o Senhor, Ele está dizendo aqui aos seus discípulos, que Ele é a videira verdadeira e o Pai o jardineiro. Ele, a videira verdadeira, o Pai o jardineiro. E todo o ramo que faz parte de mim, mas não dá fruto, é cortado.
Mas todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então, no nosso dia a dia, nós podemos estar dando frutos ou não. As nossas atividades, tudo aquilo que nós falamos, nossas ações, tudo aquilo que fazemos no nosso dia a dia, nós podemos estar dando frutos ou não. A realidade aqui, querido, independente do que eu e você fazemos no nosso dia a dia, como homens e mulheres de Deus, servos de Deus, nós estamos enxertados nessa videira. Amém? Nós somos ramo dessa videira. Eu e você somos ramo dessa videira, enxertados no Senhor. Amém? Romanos 11 fala sobre isso também. Romanos 11 fala que o Senhor, Ele é a oliveira e que nós estamos enxertados também nessa oliveira, recebendo a palavra, o alimento, a palavra de Deus para a nossa vida e caminhamos com esta palavra. E diante deste alimento que nós recebemos, nós damos fruto ou não. E o fato de não darmos fruto muitas vezes é a nossa falta de atenção, de compreender que nós estamos a todo tempo na presença de Deus. Aleluia? O que eu quero dizer com isso, queridos? Sempre eu tenho falado, o nosso testemunho ele é fundamental. A nossa conduta diante dos homens é muito importante. Amém? O fruto que eu gero diante de pessoas que não creem em Deus, o fruto que eu estou gerando diante da minha casa, da minha família, o fruto que eu estou gerando diante dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, os frutos que eu estou gerando diante dos meus amigos, isso é muito importante, porque o Senhor está olhando para nós e Ele está vendo e contemplando os frutos que estão sendo gerados. E Yeshua ele está dizendo, aquele que não dá fruto, esse é cortado. Amém? Aleluia. Esse é cortado, ele é tirado. Esse que não dá fruto, o próprio Deus ele vai fazer questão de tirar. Aleluia. E querido, parece ser cruel isso, mas não. A realidade é que nem eu e nem você aceitamos muitas vezes conviver com pessoas, com situações infrutíferas na nossa vida. Não é verdade? Quem é que gosta de conviver com pessoas, com situações na sua vida, que estão te sugando, tirando de você, e você muitas vezes não vê resultado nenhum? Nós temos que eliminar na nossa vida muitas coisas que a gente percebe que não estão dando lucro, que são despesas a mais, que não estão gerando nada, e que nós temos que fazer muitas vezes é ir lá e cortar, tirar, para que nós não venhamos ser sugados. E o Senhor está dizendo que todo ramo que não dá fruto, o Pai ele também tem essa cautela. Essa cautela de não haver desperdício. Amém? O Deus que nós servimos, Ele não gosta de desperdício. Você acredita nisso? Ele nos dá em abundância. Mas se Ele notar que há desperdício, Ele vai lá e corta. Yeshua na multiplicação, Ele pega 5 pães, 2 peixes, pede para que os discípulos mandassem a multidão se assentar em grupos, e ali ele faz a multiplicação acontecer, e no final, o que ele diz para os seus discípulos? Agora percorram tudo e recolham as sobras. Não haja desperdício. E no final recolheram 12 cestos cheios. Então o Senhor, Ele não gosta de desperdício. Ele faz o pouco multiplicar na minha vida e na sua vida. Amém? Mas para que isso? Para que nós venhamos dar frutos e continuar gerando frutos. Mas a partir do momento que nós começamos a negligenciar e passamos então a desperdiçar, aí nós não estaremos mais dando frutos. O Senhor ele vai lá e poda, Ele começa a tirar. Aquele ramo que dá fruto, a palavra diz que Ele vai lá e limpa, e Ele tem prazer de continuar abençoando. Amém? Dando condições para que dê mais fruto.
No verso 3, o versículo 3, ele vai dizer assim: neste momento, por causa da palavra que lhes falei, vocês estão limpos. A oração de João, no capítulo 17, fala sobre essa limpeza, essa santificação que acontece por causa da palavra. E isso é algo tremendo, queridos, para a nossa vida. Aleluia. A palavra, ela tem o poder de nos purificar, de nos santificar para Deus. Amém, queridos? Aleluia. Toda palavra que eu e você, nós recebemos da parte do Senhor e nós permitimos que ela venha fazer a diferença na nossa vida, essa palavra nos purifica e nos santifica para Deus. E o que isso vai promover na minha vida, pastor? Isso vai promover que o Eterno, ele venha fazer com que o teu ramo venha frutificar cada vez mais. Amém? Um ramo sujo, contaminado, não tem condições também de gerar frutos. Então, quando a palavra ela penetra, a palavra ela purifica, nos santifica, nos dá também condições de continuar dando frutos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos compreender tudo mais que eu estou falando aos irmãos aqui lá na frente. O versículo de número 4. Permaneçam unidos a mim, como eu estarei com vocês. Como o ramo, ele não pode dar fruto por si mesmo à parte da videira, vocês também não podem dar fruto à parte de mim. Diga comigo, por favor: sem Deus, eu nada sou. Eu nada sou. Amém? Sem Deus, eu nada sou. Sem Deus, você também não é nada. Aleluia. O poder da palavra que vem a nós, nos purifica, nos santifica, dá também a cada um de nós esse tipo de entendimento. A compreensão, queridos, de que sem Deus nós nada somos. E Yeshua, ele está especificando aqui: permaneçam unidos a mim. Aleluia. Permaneçam unidos a mim. O que é permanecer unido a Deus? É permitir que a palavra do Senhor nos transforme cada dia mais. É permitir que a palavra do Senhor mude a minha conduta, os meus pensamentos, as minhas ações, cada dia mais. Amém, amados? Aleluia. Eu não sei quantos dos irmãos aqui têm uma vida com Deus e uma vida, como eu costumo falar, no automático com o Senhor. O que é isso? A todo instante você está pensando nas coisas de Deus. A todo instante você pode estar vivendo situações inusitadas, mas a tua mente, ela se aproxima de Deus, ela pensa nas coisas de Deus, ela pensa na palavra de Deus. Toda situação que você vive, vamos pensar em situações corriqueiras do nosso dia a dia. Você acorda pela manhã e ao acordar você diz: bendito seja o teu nome, Deus. Glória a Deus. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Você já começa a colocar a Deus, sabe, no início do seu dia, reconhecendo que a tua vida, a permissão da vida que está ali acontecendo mais um dia, é permissão de Deus. Então você já começa o seu dia dizendo: Senhor, obrigado. Aí você vai lá para a sua higiene pessoal, e você se olha no espelho, e você contempla ali a sua face, e você diz: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado porque eu tenho um teto, eu tenho condições. Senhor, obrigado porque eu posso me olhar aqui, eu tenho saúde. Senhor, obrigado. E você vai para o seu dia a dia, para o seu trabalho, ou de repente vai tomar o seu café, faz ali a oração agradecendo pelo pão de cada dia, no seu emprego. Você está ali diante de algumas atividades, mas você dá graças ao Senhor pelo trabalho, você dá graças ao Senhor pela porta, você dá graças a Deus porque você está podendo ir, amém, até o seu local de trabalho. Ah, pastor, mas a pessoa que não trabalha, a pessoa agradece a Deus porque ela crê que naquele dia Deus pode abrir uma porta para ela, que Deus pode, como muitos trabalham com vendas, que Deus vai à frente abençoando.
o seu trabalho, a obra das suas mãos. Isso muitas vezes é nós levarmos a nossa vida no automático com Deus. Ou seja, tudo o que nós fazemos, a nossa mente de alguma forma ela faz ligação com o Pai. Amém? Você pega um copo de água e você agradece ao Senhor, porque você tem, amém? Porque o Senhor tem te abençoado, enviado os recursos. E eu posso dizer isso muito claramente, abertamente para vocês, irmãos, porque a minha mãe, esses dias que esteve internada, nem água ela podia beber, porque a água podia ir direto para o pulmão dela e prejudicar a saúde. E aí, sabe o que nós tínhamos que fazer? Quando ela falava com muita dificuldade que ela queria água, nós tínhamos que molhar uma gaze e molhar os lábios dela. E às vezes ela colocava a língua para fora assim para a gente molhar a língua dela. Eu falava, Senhor, que situação! Senhor, que situação crítica, delicada! E aí a gente fica pensando, meu Pai, muitas vezes nós não agradecemos pelo copo de água que nós temos condição de beber, sabe, de beber ali à vontade, de saciar a sede. E ali eu pude molhar a boca dela com a gaze. Eu falava, Senhor, nisso nós te damos graça também, Pai. Nisso nós te agradecemos também. Aleluia! E pouco a pouco ela foi melhorando, e nem a água nesse estado líquido totalmente ela podia beber. Tinha que colocar uma espécie de gelatina para a água ficar um pouquinho mais grossa, para ir bebendo aos poucos, até ela se acostumar com a água totalmente líquida, como nós tomamos. Então, eu menciono isso para os irmãos, e eu aprendo que cada dia mais, a nossa vida, tudo que nós fazemos, amados, temos que fazer ligações ao Eterno e sermos gratos a Ele. Glórias ao teu Amém? nome, Senhor. E Yeshua está instruindo os seus discípulos, permaneçam unidos a mim, permaneçam ligados a mim, aleluia, porque permanecendo ligados ao Senhor, Ele diz, assim como eu estou com vocês, permaneçam ligados, unidos a mim, porque Ele está presente na vida dos seus discípulos todo o tempo, aleluia, todo o tempo, Ele está presente. Vamos lembrar de ocasiões aqui na palavra do Senhor, quando muitas vezes os discípulos, eles eram enviados na frente, e Yeshua falava, vão, atravessem o lago, o mar, e muitas vezes eles saíam pensando que o Senhor não estava com eles, e lá no meio do lago, do mar, vem lá o vento forte, a tempestade, e ali eles ficam apavorados, pensando, o Senhor não está conosco, porque Ele foi ao monte orar. Mas a verdade é que o Senhor está atento a tudo, amém? E quando eles pensavam que iam naufragar e morrer, a palavra de Deus diz que Ele vinha andando, Yeshua andando por sobre as águas, e ali eles puderam contemplar o Senhor, tiveram medo, é verdade, mas eles puderam contemplar que mesmo lá naquela ocasião, o Senhor não os tinha abandonado. Então no nosso dia a dia, muitas vezes a gente pode pensar, Deus não está presente. Eu passei tantas situações no meu dia, mas a verdade é que, querido, mesmo que em meio ao medo, amém? Mesmo que em meio a algumas dificuldades que no seu dia possa gerar medo e preocupação no teu coração, acredite, Deus está com você, amém? O Senhor está presente na tua vida. O que nós precisamos muitas vezes é ter a ousadia de Pedro e dizer, Senhor, é Tu mesmo, o Senhor está presente, Pai, então eu vou arriscar. Então eu vou arriscar, eu vou sair do barco, eu vou andar por essa água também agitada, porque eu sei que o Senhor está comigo. Aleluia! Às vezes nos falta tanta coragem no nosso dia a dia para arriscar, para falar uma palavra, para declarar uma bênção, para orar, termos atitudes, e às vezes nos falta essa ousadia, essa coragem. E Yeshua está ensinando os seus discípulos, estejam unidos a mim, porque eu estou unido a vocês. Aleluia! O versículo continua dizendo, o ramo, ele não pode dar fruto por si mesmo à parte da videira, e vocês também não podem dar fruto à parte de mim.
permaneçam unidos a mim, porque somente unidos a mim é que vocês terão condições de dar frutos. Às vezes nós queremos tanto que as coisas aconteçam na nossa vida, na nossa casa. Queremos tanto que as coisas aconteçam no nosso trabalho. Queremos tanto que as coisas aconteçam em situações da nossa vida, só que com a força do nosso braço, com o nosso intelecto, com aquilo que nós aprendemos em cursos, com aquilo que nós compreendemos ser o melhor para a ocasião. Mas o Senhor está dizendo: permaneçam ligados a mim, e dessa forma vocês poderão dar fruto. Aleluia! Eu trabalho com venda nas ruas, os irmãos sabem. E muitas vezes eu percebo que uma palavra de Deus abre portas. E às vezes a gente tem receio, né? Vai que a pessoa não gosta, né? Eu não conheço a pessoa, vai que eu fale aqui uma palavra e a pessoa não se agrada. E muitas vezes eu entro num estabelecimento para oferecer os meus produtos, eu falo palavra de Deus muitas vezes, eu digo: olha que bênção, né? Sabia que eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida? Eu falo isso sobre as pessoas, para as pessoas. Eu entro e falo assim: olha, se você me abençoar, pode ter certeza que Deus vai te abençoar também. Então, por quê? Porque eu tenho uma palavra sobre a minha vida. A Bíblia fala: abençoarei aqueles que te abençoarem. Aí a pessoa olha assim, e muitos dão risada, e muitos abrem um sorriso. Então, a palavra de Deus, ela abre portas para a nossa vida também. E nós temos que permanecer unidos à palavra do Senhor no nosso dia a dia. Aleluia! Aleluia. Para que os frutos eles possam ser gerados na nossa vida. Não tenhamos timidez, pelo contrário, tenhamos ousadia em liberar a palavra de Deus, independente de ocasiões e situações. E o texto a seguir diz, no verso 5: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece unido a mim e eu com ele, dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Então é nesse ponto crucial que eu quero chegar com os irmãos. Amados, o ser humano, a cada dia que passa, o ser humano pensa, imagina, que com o avanço da tecnologia, da ciência e tantas outras coisas, o ser humano muitas vezes pensa não existir a necessidade, amém, de caminhar com Deus. Porque o homem, o ser humano, cada dia que passa e evolui mais, o ser humano ele pensa ter domínio e controle da vida. O ser humano ele pensa ter controle das coisas, da ciência, de tudo que acontece no mundo. E com isso o ser humano ele se afasta de Deus, porque muitas vezes não reconhece a necessidade de Deus sobre a sua vida. Só que isso é algo muito perigoso para a vida do homem, porque à medida que o homem ele se afasta de Deus, o pecado ele aumenta, e com isso a destruição também. E nós, como homens e mulheres de Deus que caminhamos com o Senhor, amado, nós temos que compreender que por mais que a ciência, a tecnologia evolua do lado de fora, cada dia mais nós somos dependentes do Senhor. Aleluia! Cada dia mais nós somos dependentes de Deus. Hoje você tem a tecnologia na palma da sua mão, tudo que você precisa, você tem na tela de um celular, de um computador. Você muitas vezes não vai precisar nem sair de casa para trabalhar, você pode trabalhar no teu celular, na sua casa o dia inteiro, e ter os seus recursos. A ciência evolui, mas a necessidade de Deus na vida do ser humano permanece a mesma. Amém? Aleluia. A necessidade de um Deus na vida do ser humano permanece a mesma. As coisas do mundo podem afastar o ser humano de Deus, mas existe uma necessidade cada dia maior do Deus Criador na vida do homem.
E nós, como povo de Deus, nós não podemos nos afastar disso. Amém? Não podemos nos afastar disso. Sexta-feira, nós estivemos estudando aqui a porção do livro de Deuteronômio. Primeiro capítulo até o capítulo 3. Esse texto de João faz parte também dessa porção, é um dos textos que faz parte dessa porção. O livro de Deuteronômio, o seu início, Moisés ele está reforçando as palavras de Deus para a nova geração, a geração que vai entrar na terra prometida. Porque aquela geração que duvidou da promessa de Deus, a geração que o Senhor disse que estaria morrendo no deserto, essa geração passou. Agora, a nova geração que vai tomar posse da promessa de Deus, eles precisavam compreender uma realidade. E essa realidade que eu e você precisamos compreender cada dia mais, amados. Por quê? Porque eu e você temos promessas. Promessas nessa vida e uma promessa ainda maior e melhor, que é a nossa vida futura, no eterno. De estarmos com Ele também na nossa terra prometida. Só que Moisés ele faz questão, no livro de Deuteronômio, de refrisar, reafirmar toda a palavra que Deus tinha entregado ao seu povo. Se a geração antiga não deu ouvidos e acabaram morrendo no deserto, essa nova geração ela precisa aprender, compreender o quanto que eles precisam de Deus. Amém? Eles estão entrando na terra prometida, na promessa de Deus, mas eles têm que compreender o quanto eles precisam de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, queridos. Aleluia! Amados, deixa eu falar algo para os irmãos. Na sexta-feira nós falamos algo aqui muito importante. Durante toda a jornada do povo de Deus no deserto, eles precisavam e muito da palavra de Deus. Não atentaram da forma que deveriam. Por isso pereceram, morreram no deserto daquela geração. Mas agora eles estão entrando na promessa, na bênção de Deus. E Moisés está enfatizando, novamente trazendo a palavra de Deus, porque mesmo na bênção, eles iriam precisar da palavra de Deus. Amém? Aleluia. O que isso quer dizer, pastor? Hoje você pode estar passando pelo deserto. Hoje você pode estar passando por N situações difíceis na tua vida. A palavra de Deus, você vai precisar dela para enfrentar esse deserto e sair dele. Mas quando tudo estiver favorável, quando você estiver na bênção, entrando na terra prometida, querido, jamais se esqueça da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Jamais se esqueça da palavra de Deus. Por quê? Porque, amado, quando você entra na promessa de Deus, a probabilidade de você, levantar o nariz, se tornar uma pessoa arrogante, orgulhosa, é muito grande. Amém? No deserto, qual é o risco de você ficar sem a palavra de Deus? É de você entrar na murmuração, nos questionamentos, e com isso perecer e morrer no deserto. Mas quando você entra na promessa, na bênção do Senhor, qual é o risco de você ficar sem a palavra de Deus? É de você se tornar uma pessoa arrogante, pensar que não precisa mais de Deus. Então, seja no deserto ou na bênção, nós precisamos da palavra de Deus. Amém? Então, Moisés estava reforçando toda a palavra de Deus para aquela nova geração. E Yeshua, ele está mencionando aqui que os seus discípulos, aquela multidão, tinham que compreender que eles precisam de Deus, precisam da palavra de Deus, estarem unidos a Ele. Para quê? Para darem frutos. Amém? Continuarem a dar frutos e compreenderem que sem Deus, sem Ele, aquele povo nada poderia realizar. Aleluia? Aleluia. Eu e você, nós precisamos de Deus. A nossa casa, ela precisa de Deus. Os nossos amigos,
Todos eles precisam de Deus. Aleluia. E quem pode fazer a grande diferença nisso tudo, amados, são aqueles que primeiramente compreendem essa realidade, para ser realidade na vida de outros também, para ser sal na vida de outros também, para fazer a diferença na vida de outras pessoas, para que eles possam também ter essa mesma compreensão que eu e você temos, de que todo homem necessita de Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Para nós finalizarmos, vá comigo lá no versículo 6 agora. Aleluia. Infelizmente, a palavra de Deus que foi dada àquela geração que pereceu no deserto, a palavra do Senhor, queridos, como eu disse, ela jamais voltará vazia. A palavra do Senhor, ela irá gerar o seu propósito, desde que a pessoa ela a observe. Esse texto que nós lemos, a palavra diz que o Senhor, todo ramo que não dá fruto, Ele vai cortar. No versículo 6 fala assim: a menos que alguém permaneça unido a mim, será jogado fora como um ramo que secará. Esses ramos são apanhados e lançados ao fogo, onde queimam. Se vocês permanecerem unidos a mim, e minhas palavras a vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Esse é o modo pelo qual o meu Pai é glorificado, pelo fato de vocês darem muito fruto, e dessa forma provarão ser meus discípulos. Amém? Aleluia! Quantos de nós aqui somos discípulos do Senhor? Aleluia. Todos nós? Amém, queridos? Somos discípulos do Senhor? Então Ele chama a nossa atenção. A menos que alguém permaneça em mim, unido a mim, essa pessoa ela será lançada fora, essa pessoa, esse ramo vai secar, depois é recolhido e lançado no fogo. E o verso 7 diz: se essas pessoas permanecem unidas a mim, as minhas palavras nela, essas pessoas poderão pedir o que quiserem e lhes será concedido. Deus tem promessa assim para a nossa vida. A cada dia que nós permanecemos nele, com a sua palavra em nossa vida, nos purificando, nos santificando, o Senhor nos dará condições, amados, para gerar muitos frutos, para a honra e glória do nome dele. E com isso nós vamos, em nome do Senhor, declarar ao mundo, provar ao mundo que somos seus discípulos. Amém? Que somos seus discípulos. Cuida a sua